Me chamo Felipe Santiago, sou bacharelando do curso de Filosofia da UFC e nessa comunicação irei falar sobre os conceitos de história, memória e esquecimento a partir de dois textos do filósofo francês Paul Ricoeur. O primeiro texto é um livro chamado História, Memória e o Esquecimento e o segundo é uma conferência de 2003 chamada História, Memória e Esquecimento. Paul Ricoeur é um filósofo francês que nasceu em 1913 e morreu agora na década passada, em 2005. Na obra dele tem alguns temas que se destacam. O primeiro tema é o tema da narrativa e de como nós construímos o nosso processo de identidade a partir dessas narrativas. Da mesma forma também como nós podemos pensar a história a partir daquilo que nós somos capazes de narrar. Daí o segundo tema é justamente a história como ciência e as transformações no modo de entender e processar o conhecimento avaliado pelas ciências humanas. O terceiro tema trata-se da reflexão sobre a condição humana, especialmente no campo da moral, da ética, da nossa vinculação com o outro. Alguma coisa que a gente chama no século XX de alteridade. E o terceiro tema é o problema do mal, a possibilidade do mal como uma questão ontológica e, obviamente, como uma questão ética. Nos dois textos que eu mencionei anteriormente, Paul Ricoeur discute uma estrutura básica dos elementos que envolvem os conceitos de história, memória e esquecimento. Seguindo o esquema desses elementos apresentado pelo autor, a gente pode pensar exatamente quais seriam esses elementos. Em primeiro lugar, a gente tem essas três instâncias, que são a memória, a história e o esquecimento. Quando ele fala de memória, ele traz o conceito de três filósofos, dois da antiguidade, que são Platão e Aristóteles, e um contemporâneo, que é o Bergson. Então, sobre a questão da memória, em Platão, ele vai trazer o conceito de rememoração. É importante lembrar que Platão acreditava na distinção entre dois mundos, o mundo sensível, efêmero, e o mundo inteligível, que seria algo similar à ideia de um plano espiritual. Platão acreditava que a gente tinha um corpo que é efêmero, mas uma alma que é eterna. Então o conhecimento é um processo de rememoração quando você conhece alguma coisa que você descobre. Alguma coisa certa, de certa maneira, você está relembrando algo que a sua alma já viu. Especialmente a gente fala do conceito de verdade. No caso de Aristóteles, ele vai trabalhar a ideia da memória como algo que acontece essencialmente no passado e não como uma memória que também é da alma ou algo nesse sentido. Aristóteles também destaca a questão da sensação do tempo. Ele vai dizer que o ser humano compartilha com os outros animais o aspecto da memória, mas só o ser humano tem essa sensação do tempo e da passagem do tempo, de reconhecer o passado e de entender o presente e de ter essa esperança no futuro. E em Bergson, ele vai trabalhar a ideia da memória como reconhecimento, como a capacidade do indivíduo, de cada indivíduo, se identificar a si mesmo através da sua memória. No caso da história. E aí procura diferir um pouco uma coisa da outra. A história precisa de um suporte, que no primeiro momento foi escrita, mas a gente pode pensar o documento de maneira mais ampla. O testemunho também como suportes para a história, e justamente por isso a história envolve um confronto de narrativas que define também quem é que narra, por que conta determinadas coisas, de que maneira ele faz isso. Da importância de entender que a história é feita por pessoas e não simplesmente por historiadores. Os historiadores dizem a história, mas somos nós, cada um de nós que fazemos a história. Daí a gente tem uma conexão entre a história e a memória. A memória se torna objeto da história no momento em que eu participo dela. Quando ela fala de esquecimento, ela vai primeiro fazer uma conexão com a ideia de rememoração lá de Platão, com o processo que envolve algo que é preciso lembrar, mas que também eu deixo para trás. Platão acreditava nisso. Eu estou conseguindo resgatar tudo aquilo que a gente deixou. O esquecimento envolve dois temas que são importantíssimos. O primeiro, o dever de não esquecer, de jamais esquecer, principalmente em fatos históricos importantes. Aí o que Paul Ricoeur pensava, logo ele pensou exatamente na Segunda Guerra Mundial,
E a gente pode pensar outros exemplos, como aqui no Brasil, né, os crimes cometidos pela ditadura militar, né, no período da ditadura brasileira, todo o conteúdo produzido pela Comissão Nacional da Verdade, que tratou da violação dos direitos humanos e dos abusos realizados pelo Estado, que teve todos os crimes perdoados pela Lei de Anistia de 1979. É certo que existe um dever de não esquecer, mas ao mesmo tempo, junto com esse dever de não esquecer, existe uma incapacidade de tudo narrar. A gente não consegue se vincular o suficiente. Talvez a esses fatos que são muitas vezes terríveis, dramáticos, que envolvem um impacto na vida das pessoas. Daí existe, portanto, essa prática do esquecimento, que envolve muitas vezes essa dimensão, na verdade, da justiça. Inclusive, quando se pensa na prática do esquecimento como uma questão política. E aí é onde que Paul Ricoeur está pensando especialmente na questão da anistia. Quando a gente pensa na atualidade, a gente vai perceber que os fatos, as situações que estamos vivendo, elas envolvem algumas condições específicas para a gente tentar de alguma maneira nos conectar com esse tema da memória, para ver como é que vai ser no futuro. Como é que a gente vai entender o futuro daqui a um tempo, a partir dessa conexão com esses temas? E como a nossa própria realidade. Se hoje a gente tentar pensar no que a gente está vivendo e a partir de tudo isso olhar para o futuro, quais são as lembranças que a gente vai ter desse ano de 2020 que passou? Como é que vamos nos relacionar com os fatos que estão ocorrendo agora? Com essa pandemia, por exemplo. Será que a gente vai ser capaz, seremos capazes de narrar tudo isso? A gente sempre pensa a história como uma coisa que está no passado, como algo que passou. Mas a reflexão proposta por Paul Ricoeur mostra que a conexão entre memória, história e esquecimento é contínua, ao mesmo tempo que nós vivemos o embate desse jogo de narrativas, um jogo que envolve inclusive a capacidade de alguém fazer prevalecer o seu discurso, como pode ser percebido muito bem na narrativa do atual presidente do Brasil. A gente tem que reconhecer também, com o passar do tempo, aquilo que a gente deixa para trás, porque não é tudo que fica para trás. Sempre tem alguma coisa que fica. Sempre tem alguma coisa que permanece. Obrigado.